Pessoal, a ideia que ajudou a desmontar os impérios coloniais. Olha só, imagina o mundo em 1945. A Segunda Guerra Mundial acabava de terminar, tá ok? As cidades estavam destruídas em frangalhos, milhões de pessoas haviam morrido e algumas das maiores potências europeias estavam economicamente enfraquecidas. Mas havia uma enorme contradição. Enquanto países europeus celebravam a vitória sobre regimes autoritários e falavam em liberdade, milhões de pessoas na África e na Ásia continuavam vivendo sob o domínio colonial europeu. E agora? Era como se esses povos colonizados começassem a fazer a pergunta muito simples: se liberdade é um direito, por que nós não podemos decidir o nosso próprio destino? É justamente nesse cenário aí que nasce a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, tá? Na Carta das Nações Unidas, assinada lá em São Francisco, aparece uma ideia que teria uma enorme importância, nas décadas seguintes ali. No artigo 1º, parágrafo 2º, a Carta da ONU fala a respeito da igualdade de direitos, que é aquilo que chamamos de autodeterminação. Mas, na verdade, para simplificar, o que significa isso? De maneira bem simples, significa que reconhecemos que um povo deve poder decidir a sua própria condição política e seu próprio caminho, em vez de ter seu futuro permanentemente determinado por uma potência estrangeira. É isso aí. E pense na força dessa ideia aí naquele momento. Olha só, se um povo possui o direito de decidir o seu próprio destino, como é que a gente pode justificar que países europeus continuassem governando territórios africanos e asiáticos contra a vontade das suas populações? A Carta da ONU, ela não acabou imediatamente com o colonialismo, bem longe disso, vamos por partes. Mas a ideia é extremamente poderosa. Ela estava agora escrita em um dos principais documentos da nova ordem mundial. Então chegamos em 1955. 10 anos depois da criação da ONU, representantes de 29 países africanos e asiáticos se encontraram na cidade de Bandung, lá na Indonésia. Mas olha só, aqui nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. A autodeterminação dos povos não nasceu em Bandung. Ela apareceu já lá na Carta da ONU em 1945. O que Bandung fez foi diferente. Imagine aqueles países olhando uns para os outros e percebendo o seguinte: nós temos experiências bem parecidas. Muitos de nós fomos colonizados. Outros ainda lutam contra o colonialismo. Por que não nos organizamos e defendemos juntos os direitos desses povos à independência? Bandung então transformou-se em um grande marco político do anticolonialismo afroasiático. Essa foi a grande pegada de Bandung. A ideia da autodeterminação agora ganhava mais força. Era como se tivessem 3 etapas. Vamos lá, estamos construindo. Primeiro, uma ideia é reconhecida internacionalmente. Depois, povos que sofreram colonialismo se apropriaram politicamente dessa ideia e então chega o terceiro momento, 1960. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a Resolução 1514. O nome do documento já diz tudo: Declaração sobre concessão da independência aos países e povos coloniais. E nessa declaração aparece uma afirmação extraordinária e bem direta: todos os povos têm direito à autodeterminação. Agora, a relação entre autodeterminação e descolonização aparecia de maneira muito explícita. E observe a sequência aqui, hein? 1945, a Carta da ONU reconhece o princípio. Em 55, Bandung fortalece a autodeterminação com uma grande bandeira política dos povos africanos e asiáticos contra o colonialismo. Em 1960, a Resolução de 1514, aliás, a Resolução 1514,
na ONU, declara explicitamente o direito dos povos coloniais à independência. É exatamente nesse período que o mapa político do mundo começa a mudar rapidamente. Territórios que durante décadas, alguns deles séculos, estiveram submetidos às potências europeias, constituíam agora sua independência. Novos países apareceram no mapa, novas bandeiras surgiram, povos e governos são formados. Isso não significa que todos os problemas deles desapareceram com a independência. É bem diferente, tá? Muitos desses países enfrentaram guerras, disputas internas, dificuldades econômicas, problemas culturais, consequências profundas deixadas pelo próprio colonialismo. Mas havia ocorrido agora uma transformação histórica fundamental. O colonialismo estava perdendo não apenas sua força política, mas também a sua legitimidade internacional. As pessoas não viam mais com bons olhos aquele tipo de gestão ou aquele tipo de exploração. Então, se você encontrar em alguma prova a expressão autodeterminação dos povos, eu não quero que você pense apenas em uma definição decorada. Lembra da sequência? 1945, a Carta da ONU surge com o princípio de autorreconhecimento. Em 55, na Conferência de Bandung, a África e a Ásia fornecem politicamente uma luta anticolonial. E em 1960, com a Resolução 1514, a ONU relaciona explicitamente a autodeterminação ao direito dos povos coloniais à independência, tá? Os povos colonizados, melhor dizendo. Então, guarda a ideia. Se um povo tem direito de determinar o próprio destino, o domínio colonial passa a enfrentar uma pergunta difícil de responder. Com que direito outro país decide o futuro desse povo? Essa pergunta ajuda a gente a compreender boa parte da descolonização da África e da Ásia no século XX, ok?